Olá, hoje eu vou falar sobre a alta em psicoterapia. Afinal, o psicólogo deve dar alta para seus pacientes. Se ele der alta, como fazer esse processo? Como saber quando a gente pode dar alta para o paciente e como fazer esse trabalho com ele? Então, nesse vídeo eu vou aprofundar sobre esse tema, que é uma dúvida muito comum de vários psicólogos, principalmente de psicólogos que estão iniciando na carreira. Meu nome é Luciana Salvador, eu sou psicóloga clínica e supervisora. Bom, a primeira dúvida é: psicólogo deve dar alta para paciente ou não? E aqui o que eu estou chamando de alta é quando o próprio psicólogo entende que o paciente está bem da questão que ele veio trabalhar, entende que ele já pode finalizar o processo de psicoterapia. Então, que o próprio psicólogo vai falar sobre isso, sobre ele terminar o processo de psicoterapia. Isso que a gente chama de alta, que é diferente de término de terapia, que o paciente pode terminar a qualquer momento, quando ele quiser, né? A qualquer momento ele pode terminar. Mas aí ele está terminando a terapia, está interrompendo. A alta é quando o próprio psicólogo fala para o paciente que ele já pode parar o processo de terapia, que ele já chegou no limite, já conseguiu atender alguns objetivos dele, né? Mas, o psicólogo deve fazer isso ou não? Essa é a primeira questão. A gente não tem um consenso hoje dentro da psicologia. Os psicólogos divergem em relação a isso, se o psicólogo deve dar alta para o paciente ou não. Tem psicólogos que acreditam que não cabe ao psicólogo dar alta, e sim o próprio paciente que deve decidir quando ele vai terminar a psicoterapia. E tem outros psicólogos, nos quais eu me incluo, que entendem que sim, que o psicólogo pode sim dar alta para o seu paciente, compreendendo que ele chegou no momento em que ele já está atingindo os objetivos da psicoterapia. Mesmo dentro de uma mesma abordagem de terapia, às vezes tem psicólogos que fazem esse trabalho, dão alta, e outros que não, que deixam para o paciente definir quando ele quer finalizar a psicoterapia dele, quando ele quer finalizar o tratamento psicoterápico. Então, é normal vocês terem dúvidas sobre isso. A gente tem pouquíssimos materiais escritos sobre a alta mesmo. Só para vocês entenderem, os psicólogos que entendem que não deve ser feito, não deve ser dado alta, justificam dizendo que esse processo de alta é um modelo mais médico, como se nós estivéssemos trabalhando com uma ideia de doença, né? E que, como o processo de psicoterapia é um processo de autodesenvolvimento, o próprio paciente que deveria definir quando seria esse momento de alta. E aí, por que eu sou favorável a gente dar alta para os pacientes, né? Tem alguns motivos pelos quais eu concordo e acho que é importante a gente trabalhar com essa ideia de alta, né? Em primeiro lugar, isso mostra para o paciente que ele chegou num ponto que ele queria, então isso reforça positivamente ele, que ele queria, que ele se esforçou durante esse tempo para conseguir atingir isso, que ele melhorou, né, daquela questão, que ele conseguiu ter uma mudança, que ele conseguiu ter melhoras. Então isso é muito positivo para o paciente, isso reforça todo o esforço, o trabalho que ele teve, a dedicação na psicoterapia. Então esse é o primeiro motivo pelo qual acho que a gente tem que ter alta. O segundo motivo é que a gente, como psicólogo, não pode postergar um tratamento indefinidamente sem necessidade. Isso está escrito no nosso código de ética. E muitas vezes o paciente, ele não sabe que ele está vindo e por iniciativa dele, ele acha que está esperando ainda que o psicólogo diga quando ele não precisa mais vir. Então é importante a gente deixar isso claro para o paciente. Se na verdade a gente vai ter um momento onde a gente vai dizer para ele que ele está de alta, ou se não, se ele vai vir, vai fazer o processo de terapia e aí ele vai decidir quando vai parar. Então o fato do paciente saber que vai ter um momento que ele vai ter alta, que o psicólogo vai dizer que ele está bem, também faz com que ele se motive mais no tratamento, faz com que o tratamento também seja mais objetivo, a psicoterapia.
Então o paciente sabe que a gente vai estar observando como ele vai estar melhorando, quando ele vai estar melhorando. Então tudo isso é importante também para o processo de psicoterapia. Outro ponto importante, muitos pacientes têm preconceito com psicoterapia, com psicólogos, não vão à terapia com psicólogos justamente por essa questão da alta. Eles dizem, eu não vou no psicólogo porque eu nunca sei quanto tempo eu vou ter que ficar, nunca sei se eu vou ter alta. Eu já fui várias vezes nos psicólogos e fiquei anos e eles nunca me deram alta, né? E aí isso faz muitas vezes com que a pessoa nem inicie um processo de psicoterapia, pelo fato dela não saber se o psicólogo em algum momento vai dizer que ela vai ter alta, se ela vai estar melhor ou não, né? Então, a gente poder dizer para o paciente quando ele está bem também deixa o trabalho mais técnico, mais objetivo para o paciente. Isso é importante para ele ter mais confiança no processo. Na minha prática, atuando há mais de 16 anos como psicóloga clínica, o que eu percebo é que o fato de dar a alta para os pacientes faz com que eles confiem até mais no processo psicoterápico. Eu tenho vários pacientes que fizeram um ótimo processo de psicoterapia, tiveram alta, pararam por um tempo e depois retornaram por uma outra questão, num outro momento de vida, e aí me ligaram e a gente retornou o processo de psicoterapia, né? Isso fez com que eles tivessem até mais confiança de retornar, sabendo que aí a gente trabalharia até eles terem alta. Então, isso também acontece quando a gente dá alta, isso não faz com que o paciente desista da psicoterapia, pelo contrário, isso ajuda até ele a se vincular mais nesse processo. Bom, dito isso, se você optou, pense em trabalhar com essa ideia da alta para o seu paciente, primeira pergunta é: como saber quando o meu paciente já pode ter alta, né? E a gente sabe, quem é psicólogo sabe, que isso independe do tempo de terapia. Tem pacientes que podem ter alta em algumas sessões e tem pacientes que podem ficar anos fazendo psicoterapia até ter alta. Isso depende de quê? Depende de várias variáveis. Uma delas é, por exemplo, a questão que a pessoa veio trabalhar. Às vezes, por exemplo, ela pode ter uma fobia de avião e ela precisa pegar um voo importante no mês que vem. E ela pode vir para a terapia e dizer, olha, eu quero trabalhar só essa fobia porque eu preciso pegar esse voo. Eu já fiz psicoterapia outras vezes, já trabalhei outras questões mais profundas, mas hoje eu quero trabalhar só isso na psicoterapia. Então pode ser que você faça algumas sessões de psicoterapia, a pessoa consiga trabalhar isso, melhorar isso e aí ela vai ter alta dessa questão que ela veio trabalhar, que vocês acordaram que ela trabalharia, né? Mas pode ser que uma pessoa venha para a psicoterapia para trabalhar questões mais profundas. Então, eu tenho uma dificuldade de me relacionar com as pessoas, e aí você vai ver que a pessoa tem um funcionamento específico que você vai precisar trabalhar. E aí ela pode ficar anos em terapia trabalhando essa questão, o que não significa que não vai chegar um momento que ela vai ter alta, que ela vai melhorar disso, né? Então depende da questão que você está trabalhando, do seu objetivo na terapia com o paciente, depende do funcionamento do paciente, depende muito do momento de vida em que ela está. Às vezes ela está no momento em que ela precisa realmente aprofundar muito algumas coisas. Então tem várias variáveis em relação ao tempo de psicoterapia, o tempo para a pessoa ter alta, ok? Mas como a gente vai saber quando a gente deve dar alta para o nosso paciente? Primeira coisa, a gente precisa ter claro qual o objetivo da psicoterapia com este paciente, né? E aí tem outros vídeos que eu falo sobre a gente fazer esse entendimento inicial do nosso paciente, o que eu vou trabalhar com esse paciente. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não vai saber se a gente chegou no nosso caminho ou não. E isso é um problema sério que às vezes eu vejo em psicólogos supervisionando, que às vezes eles não sabem se o paciente pode ter alta ou não, porque eles não sabem exatamente qual o objetivo da terapia, o que eles estão trabalhando. Então, se, por exemplo, eu defini, analisei na minha compreensão diagnóstica e junto com o paciente, de que algo importante para trabalhar com ele seria a flexibilidade dele, ele ser mais flexível nas relações, menos rígido.
E aí a gente começa a observar depois de um tempo de terapia, depois de várias mudanças dele, que ele está assim, está mais flexível, está tendo comportamentos diferentes, está tendo uma atitude diferente em relação às coisas. Aí eu sei que eu posso começar a pensar em ter alta. Então, para você pensar se você vai dar alta para o seu paciente ou não, você precisa olhar lá para os seus registros, para o seu entendimento, para o seu diagnóstico, para entender se você está, se esses objetivos da psicoterapia, se o plano terapêutico, o plano que você acordou com ele, com o seu paciente, ou que você pensou para ele, né, para realizar com ele, está sendo atendido ou não. Se está sendo atendido, você deve começar a pensar nesse processo de alta. Alguns erros que eu vejo também psicólogos cometendo nessa ideia de dar alta, tá? A gente deve dar alta quando o paciente está bem. A alta é para isso, é quando ele está bem daquela questão que ele veio trabalhar, seja ela qual for, né? Se ele não está bem, se ele não melhorou daquilo, ele não deve receber alta. Pode ser que a gente tenha que terminar a terapia por algum motivo. Pode ser, por exemplo, que o terapeuta não esteja mais disponível. Pode ser que o paciente queira terminar a terapia. Mas isso então vai ser um término de terapia, uma interrupção. Não vai ser alta. E a gente precisa deixar claro isso para o paciente. Que a gente está terminando a terapia por algum outro motivo, seja ele qual for. Mas não dizer que é uma alta. O psicólogo não pode, por exemplo, ele vai mudar de cidade, né? Ele não vai mais poder atender os pacientes dele daquela cidade. Então, ele vai dar alta para todos os pacientes. Não, isso não pode ser assim, porque não necessariamente aqueles pacientes estão bem para ter alta. O que ele vai fazer é interromper o tratamento com ele e deve, se ele for possível, fazer encaminhamentos para que outro psicólogo possa atendê-lo, ou dizer para o paciente que você está interrompendo, mas que seria importante ele continuar a terapia com outra pessoa, né? Mas a gente não pode dizer que isso é uma alta. Então esse é o primeiro erro, a gente dar alta, na verdade, porque o tratamento precisa ser interrompido. Uma outra coisa que eu vejo acontecer é quando o paciente não tem mais condições de pagar a terapia, ou quando o plano tem um plano específico que dá tantas sessões de terapia, por exemplo, e aí as sessões se finalizam e o psicólogo diz que o paciente está de alta. Isso não é correto, a alta não depende do número de sessões, de se o plano vai pagar ou não, né? A gente deve fazer as sessões condizentes com o que o plano está pagando, mas depois a gente deve deixar claro para o paciente que ele precisa de mais tempo de terapia. Se ele não conseguir pagar, se ele não puder dar continuidade, ok, mas a gente não pode dizer que ele está de alta se na verdade aquelas questões que ele veio trabalhar na terapia não estão solucionadas. Uma outra questão muitas vezes nós temos dificuldades com os pacientes, então nós temos dificuldades técnicas mesmo. Às vezes o paciente não está indo bem na terapia, às vezes a gente começa a ter limitações no nosso trabalho com esse paciente. E a gente não pode dar alta por isso, porque a gente chegou num limite e aí não sabe mais como trabalhar com aquele paciente. Isso acontece em terapia, é comum acontecer e tudo ok, tudo bem isso acontecer, de às vezes a gente chegar no nosso limite de conhecimento técnico, teórico para trabalhar, para ajudar aquele paciente, né? Ou às vezes o próprio paciente tem as limitações dele que faz com que ele não consiga avançar, ok, mas a gente não pode dizer que ele está em alta porque a gente não está mais conseguindo trabalhar com ele adequadamente. Se a gente não consegue, se a gente vê que a terapia não está ajudando esse paciente, a gente deve encaminhá-lo para outro profissional, né? Falar claramente isso com ele, encaminhá-lo, ou a gente buscar também supervisão, apoio, para ver se a gente pode mudar tecnicamente, para ver se a gente pode melhorar e conseguir avançar com esse paciente. Mas não dar alta e dizer que ele está de alta porque a gente chegou numa limitação técnica. Bom, e como falar com o paciente sobre o processo de alta? Como abordar isso com ele, né? A alta, ela deve ser construída na relação com o paciente.
Então, você não deve falar de uma hora para outra, olha, você está de alta, amanhã você não precisa mais vir aqui na terapia, né? Isso deve ser construído em algumas sessões, principalmente quando o paciente já vem há um tempo, né? Quando você já tem um vínculo e o paciente já tem um tempo. Então, você vai começar a falar com ele, mostrar que ele já está melhor, começar a falar desse processo de alta. Eu, particularmente, hoje eu faço da seguinte forma, já fiz diferente antes, mas hoje eu faço da seguinte forma com os meus pacientes. Eu falo com eles sobre esse processo, mostrando o quanto eles melhoraram, o quanto eles avançaram desde o início da terapia, e falo que por mim eles já estariam de alta, né? Que por mim já estaria, porque eu vejo que o que eles vieram trabalhar já conseguiram atingir, já conseguiram atingir os objetivos, já estão bem, então que por mim eles estariam de alta, mas que eles podem seguir por o tempo que eles considerarem necessário ainda na terapia, tá? Então, o que geralmente os pacientes fazem? Alguns já finalizam e dizem, não, realmente acho que eu estou bem, então vou parar a terapia, né? E sempre deixem aberto se eles quiserem voltar a qualquer momento. A gente pode retomar e aí iniciar uma outra psicoterapia, tá? Então, alguns finalizam e outros pedem, não, eu quero mais um tempo para vir ainda aqui, para pensar sobre isso. E aí a gente vai fazendo mais um tempo. Alguns pacientes fazem mais algumas sessões e aí falam que ok, que para eles já está bom, eles não precisam mais, né? E alguns pacientes continuam por mais algum tempo. Por quê? Muitos pacientes falam que esse é um espaço ainda muito importante para eles, que é um processo também de autodesenvolvimento, que eles veem sim que percebem que melhoraram aquelas questões, mas que eles querem às vezes aprofundar em outras questões, ou querem ter esse momento da terapia, o momento em que eles vêm e podem refletir sobre a vida, podem conversar, podem assentar, reforçar algumas coisas, até algumas mudanças. Então, se o paciente sente necessidade de continuar, ele pode continuar sim em psicoterapia, mas ele já sabe que ele tecnicamente, em relação à minha avaliação, está de alta. Então, se a qualquer momento ele quiser parar, tá tudo ok para mim, porque ele está já de alta. E isso é bem interessante, o efeito que isso tem nos pacientes. Primeiro, os pacientes se sentem muito felizes em saber que eles estão de alta. Eles percebem o resultado do trabalho conjunto deles e meu, né? Agora, alguns outros cuidados que a gente precisa ter na alta de pacientes, tá? Tem pessoas que elas estão bem das questões, mas elas estão em um momento de vida delicado. Quando a pessoa está assim, eu espero um pouco mais para dar alta. Às vezes é um momento de uma crise que eles estão passando, eles estão bem emocionalmente, mas eles estão em alguma situação delicada. Então, por exemplo, a paciente está gestante, né? Justamente quando eu comecei a pensar no processo de alta, ela engravidou, então ela está gestante, ou está no pós-parto, que é um período delicado que eu sei que ela vai precisar de um acompanhamento psicológico. Então, não é neste momento aí da vida dela que eu vou dar alta. Ou outro caso de um paciente que eu comecei a pensar em dar alta, falar em dar alta, e aí a pessoa perdeu o emprego num determinado momento, ela está bem com isso, mas é um momento delicado, de crise, que ela vai ter que se reajustar. Então pode ser que ela precise do apoio da psicoterapia ainda mais um pouquinho. Se a gente der alta justamente nesse momento, pode ser que logo depois ela já queira voltar, e aí para ajudá-la nessa fase da vida, e ela pode até se sentir constrangida de querer voltar logo, já que ela recém teve alta. Então, eu acho que é legal a gente esperar, ter esse cuidado. Então, se a pessoa estiver passando por um momento delicado da vida, não dar alta nesse momento, esperar um pouquinho mais. É sempre importante a gente colocar à disposição para que o paciente possa voltar para a terapia quando ele quiser, né? Então, deixar as portas abertas, mostrar que o processo de alta não significa que ele nunca mais deva fazer psicoterapia, muito pelo contrário, né? Só que neste momento ele já melhorou daquelas questões lá. Então é isso que a gente vai mostrar para ele. Isso não significa que ele não possa voltar, e aí a gente deixa em aberto para ele voltar quando ele quiser para a psicoterapia. Bem, para finalizar, como a gente aprende na faculdade sobre término,
o término precisa ser trabalhado, a gente precisa fazer sessões conversando sobre como foi antes, como está agora, como foi esse processo todo de terapia. Muitas vezes a alta ela também vai abrir alguns processos no paciente, perdas de luto, então a gente precisa trabalhar isso também em alguns pacientes, que isso também pode acontecer, essa questão de essas dúvidas, como eu vou ficar sem a terapia. Então isso tudo a gente pode trabalhar também nas últimas sessões, né, quando a gente começa a trabalhar esse processo de alta. Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixem aqui nos comentários e assistam os outros vídeos aqui do canal.